A gente fala sobre política. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais cenários para a corrida presidencial em 2026. A gente vai acompanhar aqui no nosso telão. Temos dois os cenários. O primeiro, eleições para a presidência da República, intenção de voto. Cenário 1, Lula do PT com 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 31%, Ciro Gomes do PDT, ele entrando aqui nessa lista, 7,5%, e Ratinho Júnior tem 6%. Romeu Zema, 4,7%, Ronaldo Caiado, 3,2%, nenhum branco ou nulo, 5,8%, não sabe ou não respondeu. Esse número equivale a 4,8%. Girando a nossa tela aqui, na segunda projeção, quem é adversária de Lula é Michele Bolsonaro. Lula, nesse caso, tem 37,3%, Michele Bolsonaro, 28%, Ciro Gomes, 8,5%, Ronaldo Caiado, 8,2%, Romeu Zema, 2%, nenhum branco ou nulo, 6,2%, não sabe ou não respondeu, 5,5%. Imagino que aqui seja Ratinho, com 8,2%, e lá Ronaldo Caiado, com 4,2%, nessa nossa projeção, falando sobre os candidatos à corrida presidencial. Vou chamar as nossas comentaristas mais uma vez, a Deise Ciocari com a Dora Kramer. Dora, o primeiro cenário, essa projeção com Jair Bolsonaro. De qualquer forma, você falou da questão da relevância dele, ainda não é remorto, reposto, como disse o presidente Lula, mas de qualquer forma ele aparece com essa porcentagem, mas chama atenção, uma porcentagem muito parecida do que a ex-primeira-dama. Pois é, você sabe que não é isso exatamente que me chama a atenção, porque as pesquisas vêm mantendo isso. E a Paraná é a segunda dos últimos dias, né? A gente falou semana passada na Atlas Intel, e elas mostram, grosso modo, a mesma coisa. A gente vai ter nos próximos dias aquela série de Quest, Datafolha, enfim, e deve vir resultado muito parecido, que grosso modo, como é? Presidente Lula se distanciando, pouco, mas crescendo, pouco, mas crescendo. Os adversários caindo. Se a gente comparar com a pesquisa anterior, eu fui pegar, porque a Paraná, no estudo, ela publica também a anterior, há uma queda, até do próprio Tarcísio, quando aparece o Tarcísio, há uma queda, uma perda, vou dizer. Queda eu acho muito forte, uma perda de alguns pontos. O que isso quer dizer? Para o presidente Lula, ele melhora tanto na avaliação de governo quanto nas intenções de votos para 2026. Claro que isso não quer dizer coisa nenhuma em matéria de garantia de eleição, mas significa para a oposição uma coisa, que é a hora de juntar os cacos, melhor dizendo, não são os trapos, mas são os cacos dessa desorganização, dessa divisão e falando assim francamente, desta bagunça que toma conta da oposição, que vinha caminhando bem, vinha se, conseguindo ocupar espaço e tomar uma providência, porque não adianta o ex-presidente Bolsonaro ter aí 6 pontos de diferença do Lula, porque não é ele o candidato, tá certo? Agora, mostra, por isso que eu falei, que ele não dá para dizer que ele é nada, como uma pessoa que aparece num patamar de 40% de preferência, porque tem gente dizendo que, olha só, eu adoraria votar no Bolsonaro. Essa mesma gente, obviamente, que quer votar em alguém do campo dele, não vai votar no Lula. Então, é só que esse pessoal fica solto por aí e o presidente Lula, por sua vez, solto na campanha, nadando de braçada, sozinho. Ok, se a oposição quer enfrentar o presidente da República, que já ganhou 3 eleições e sabe fazer, entende do riscado, que é campanha, tudo bem. Agora vão entrar em 2026 muito menos competitivos do que já foram. Nessas duas projeções, Deise, a gente vê Ciro Gomes, destacado aqui, só que nós temos Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, que, de uma certa maneira, pulverizam esses votos. O Ratinho Júnior, ele tem tentado aí esse protagonismo, esse vácuo que o Tarcísio deixou. Eu vou fazer um parênteses aqui, a Dora falou dessa questão do Tarcísio, que ele já não tem aparecido também nas pesquisas. Obviamente, o Tarcísio, ele diminuiu, ele tirou o pé do acelerador nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, e ele não é conhecido nacionalmente, nem o Tarcísio, nem o Ratinho e nem o Caiado.
Então vai muito ao encontro do que a Dora está falando. Se a direita não se organizar em torno de um nome, ela vai ter problema, porque o presidente Lula segue crescendo e os nomes da direita, embora existam muitos nomes e nomes muito competitivos, eles não são conhecidos nacionalmente. Então é necessário que haja um consenso em torno de um nome para que esse nome comece a ser trabalhado em estados onde ele não chega, né? O Ratinho agora tem buscado esse protagonismo aí que o Tarcísio deixou meio de lado. Mas e aí, como que vai ser o movimento da direita? E no ano que vem? E aí, só para finalizar, eu concordo com a Dora. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é um nome que transfere um capital político muito forte. Então, se ele não se manifestar, se ele deixar a direita perdida desse jeito, é bem provável que o presidente Lula continue subindo nas pesquisas até o período eleitoral.